E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje eu vou estar falando para você sobre português, inglês e redação. Como é que você vai estudar essas três matérias? Olha, primeiro de tudo você vai ter que olhar o seu edital, porque pode ser que eles cobrem apenas algumas áreas dessas três matérias. Como assim? Português é dividido em três matérias: gramática, interpretação de texto e literatura. Alguns vestibulares não cobram literatura. A maioria dos vestibulares cobra gramática e interpretação. O ITA, por exemplo, ele cobra muito pouco gramática. Eu não me lembro da última vez que eu vi uma questão de gramática no ITA, mas ele cobra muita interpretação e literatura está inclusa em todas as questões. Isso acontece por 2 anos seguidos. Pode ser que eles mantenham esse padrão, pode ser que eles não mantenham. Antes, a prova do ITA ela tinha 20 questões, e dessas 20 questões de português, 5 eram de literatura. Desde que o vestibular mudou, todas as questões estão englobando literatura, mesmo que a questão seja de interpretação. Aí o texto que ele põe lá é um texto literário. E aí, como é que eu estudava português? E como eu estudei para passar no ITA? E como eu acho que você deveria estudar português para o seu vestibular militar? Primeiro, leia o edital, vê quais dessas três áreas são cobradas. Segundo, se gramática for cobrada, estude ela nos primeiros meses do ano. É importante que você dedique os primeiros meses do ano para você passar pela gramática, porque você vai precisar da gramática para a redação. E aí a gramática não é uma matéria que é tão necessária quanto a interpretação de texto. A interpretação de texto com certeza é a mais importante e você vai ficar a maior parte do ano. E aí você entra numa área que é meio que a transição entre gramática e interpretação. Você vai ver a parte de sintaxe e no outro mês a parte de semântica. E no resto do ano você fica estudando literatura e interpretação. Qual gramática utilizar? Qualquer gramática que seja atualizada. Você aprende gramática lendo a regra e aplicando. Não tente ser muito teórico. Foco nas questões, porque as questões de vestibular militar, as questões de concurso agregam muito no seu aprendizado. As questões que vão te ensinar, tá bom? E a parte de interpretação, tem teoria? Tem. Você precisa entender os principais tipos de texto. Você precisa entender as linguagens denotativa e conotativa. Você precisa dominar as figuras de linguagem. Você precisa dominar a área de inferências. Como assim? É o ato de você inferir algo sobre um texto e você ser assertivo com a ideia do autor. Muitas vezes a gente lê um texto e a gente pressupõe que um autor quis dizer alguma coisa específica com aquela frase, mas na verdade ele quis dizer outra completamente diferente. E aí você tem que ter noção sobre contexto histórico, sobre o público-alvo daquele texto, sobre qual momento ele foi publicado, para que você consiga ser assertivo no significado daquelas palavras. Eu preciso que você leia muito e faça muita questão de interpretação. Ou melhor, eu preciso que todo texto que você lê, você se indague. Qual é o objetivo do autor com esse texto? O que ele quis dizer com essa frase que ele postou? Porque às vezes um texto ele pode ter um significado ambíguo, mas na cabeça do autor sempre vai ter só um significado. E aí eu quero que você estude isso, fazendo bastante questões, sempre analisando os textos que você se deparar. Tá? É importante que você leia não só textos dissertativos, argumentativos, eu preciso que você leia também textos que são narrativas, textos literários, textos que são artigos de opinião, receitas, todo tipo de texto, para que você tenha noção de público-alvo, tenha noção de objetivo, tenha noção de interpretação de diversos tipos. E a literatura, como é que você estuda? A literatura, ela normalmente exige que você conheça não só o livro específico, mas a escola literária, o contexto histórico, o autor em si e qual era o viés que ele seguia. Alguns vestibulares eles vão falar para você quais são os livros que serão cobrados. O ITA, ele normalmente cobra 3 livros e em agosto ele diz quais são os 3 livros. Mas até lá você não vai estudar literatura? Nada disso. Eu quero que até lá você passe por todas as escolas literárias.
porque você tem tempo até lá. Aproveite para você estudar desde o quinhentismo, depois seiscentismo, arcadismo, parnasianismo, romantismo, realismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, pós-modernismo, literatura dos dias de hoje, tá bom? É importante que você passe por todas essas escolas literárias e você sempre procure entender o que estava acontecendo na época no Brasil. No caso do ITA, o ITA só cobra literatura brasileira, mas vestibulares como a Unicamp, FUVEST, cobram literatura portuguesa também e literatura de até outros lugares do mundo. Falando um pouco de ITA, o que estava acontecendo na época daquela escola literária? Qual era o contexto histórico? Se você analisa o romantismo, o homem ele já estava em uma fase onde ele estava mais intimista. Ele estava, como o próprio nome fala, romântico, idealista. Quando você entra no romantismo, você vê que tem 3 fases. E aí, cada fase, o homem tem um viés. Na fase inicial, ele está com viés mais romântico. Na fase do meio, ele está com viés mais depressivo. E na fase final, ele já está numa fase de transição para o realismo. O Navio Negreiro é um poema que ele é da 3ª fase do romantismo e ele já está com alguns traços de realismo, onde o homem meio que frustrado com a decepção amorosa começa a abandonar os seus sentimentos e começa a viver de uma forma mais racional, interpretando a vivência, a humanidade como uma selva, não mais como o homem como um ser que tem sentimento, mas um ser que é um animal, que procura a sobrevivência e faz o que for preciso para se sobrepor aos demais, onde os seus instintos animalescos, as suas vontades mais primitivas são superiores ao seu sentimento de compaixão e de caridade. Então perceba que a literatura, ela se mostra como uma coisa pendular. Em um momento o homem está mais racional e em outro momento ele está mais sentimental. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Então eu quero que você analise esses aspectos. Para mim foi muito importante ler as obras para o ITA. Na minha época o ITA ele não dizia quais eram as obras. Então ele listava 33 obras que poderiam cair. E aí eu cheguei a ler em torno de 16 dessas 33 obras, e para mim foi muito enriquecedor, porque uma coisa é você ouvir falar sobre uma época, outra coisa é você ouvir uma pessoa que viveu naquela época descrever uma história, e na prática você vê como que eram as vivências, as relações humanas naquele momento histórico. Então, se você não precisa da literatura para o vestibular, para a sua vida você precisa, para você evoluir como ser humano e conseguir aprender com os erros do ser humano do passado. Tudo bem? Já em inglês, o que tem em inglês de importante para o seu vestibular? O inglês é dividido também em 3 áreas, mas as áreas são grammar, que é gramática, interpretation, que é interpretação, e a parte de vocabulary, que é de vocabulário. E aí você vai estudar cada uma dessas 3 partes, mas junto. A principal no início vai ser a gramática. Se você tem muita dificuldade em inglês, pega um livro básico, um livro daqueles bem simples, que começa falando sobre dias da semana, partes do corpo humano, que fala sobre preposições, que fala sobre os substantivos, os verbos e tempos verbais, e vai desde ali o simple present, present continuous, e depois vai para o future will, future going to, e não tem vergonha de você voltar para o zero. Porque o que acontece é que o cara ele não estuda inglês, e chega no 3º ano ele fica desesperado porque ele quer pegar a questão do vestibular, e o cara não consegue ler nenhuma palavra sem usar o tradutor. E aí isso é um problema. Volta para o zero. Volta para o zero que dá tempo. Faz aí pelo menos 6 meses de inglês super básico, tá bom? Se você tiver condição, adquire um curso de inglês. Tem muitos cursos de inglês que ensinam inglês rápido. E aí, entenda que não tem como você aprender inglês em 1 ano ou 6 meses. Isso é impossível. Tem muito curso de inglês que posta que você vai ficar fluente, mas isso é impossível. Mas em 6 meses você aprende o suficiente para você fazer uma prova, tudo bem? Uma coisa que me ajudou muito
no inglês foi treinar muito o meu speaking. No inglês você tem 4 áreas, né? Que é o listening, que é a sua capacidade de escutar e identificar palavras, o speaking, que é a sua capacidade de pronunciar as palavras, o writing, que é a sua capacidade de escrever as palavras, e o reading, que é a sua capacidade de ler as palavras. Em tese, para o seu vestibular, você só vai precisar do reading, sua capacidade de ler as palavras. E se você for fazer o IME, por exemplo, que tem uma parte escrita de inglês, onde você tem que escrever uma pequena dissertação em inglês, você vai precisar do writing. Mas estudar o listening me fez aprender muito inglês e treinar muito o meu speaking. Eu treinava o speaking, minha capacidade de falar, né, cantando, e o meu listening, quando eu escutava uma música, eu falava: meu, que palavra é essa que esse cara tá falando? Isso acontece muito com as músicas do Red Hot Chili Peppers, porque o Anthony Kiedis, que é o vocalista, ele fala as palavras muito emboladas. Muito emboladas. Tem músicas que é impossível você entender o que ele está falando. Tem até uma paródia muito engraçada com Other Side, que você procura aí no YouTube, e depois que você escutar, você nunca mais vai conseguir ouvir aquela música do mesmo jeito, porque ele põe palavras em português que são muito parecidas com as de inglês. Então, a pronúncia de alguns cantores é muito difícil. E você treinar ouvindo vai desenvolver muito o seu inglês. E treinar cantando vai tornar o inglês mais intuitivo. Por quê? Porque você aprendeu português ouvindo e falando. Não foi na sua sala de aula. Antes mesmo de você aprender português, você já falava. Então, para você aprender inglês da maneira mais rápida, você vai precisar falar. E você vai precisar ouvir. Por que não criar um grupo de conversação? Chama a galera lá do grupo do Monitutor e fala: galera, estou criando aqui um grupo de conversação onde toda semana a gente vai se reunir sexta-feira à tarde e a gente vai falar sobre algum tópico da semana. E você só pode falar em inglês. Newton, não sei falar nada de inglês. Então, você vai usar as palavras que você sabe. Se você não conhece uma palavra, você vai falar: eu não conheço essa palavra, tipo, em inglês, né? I don't know the right word, né? Tu vai falar: não conheço a palavra certa para isso, mas eu quero me referir àquela palavra específica que fala tal coisa. E tu vai tentar contornar até tu chegar onde tu quer. E esse exercício de tentar achar a palavra que tu quer, ou então buscar um sinônimo, vai ser essencial para tu aprender. Cria um grupo de conversação, e nesse grupo a única regra é: você tem que respeitar um amigo, você não pode, intimidar ele ou rir, porque ele tem que aprender a colocar para fora. Ele tem que entender que todos nós temos que melhorar nosso inglês, e é só treinando que você vai conseguir melhorar, tá bom? Então treine o seu speaking e o seu listening, e isso vai te ajudar muito a aprender inglês. Quando você pegar um texto de inglês lá de uma questão, não tente traduzir ele completo. Pegue as palavras que tem no texto, veja aquelas que você conhece, e a partir delas você vai chegar no significado do texto. Você precisa aprender a pensar em inglês. Pense em inglês, estimule seu cérebro a pensar em inglês e não a ir traduzindo. Então, ao invés de você olhar uma frase na sua cabeça, você lê ela em português, leia ela em inglês. Pense em inglês. Você precisa pensar em inglês porque quando você chegar na prova, você vai ter palavras que você não conhece. E se você pensa em inglês, você vai induzir o significado delas pelo contexto. Tem um caderninho de vocabulário e de falsos cognatos. Vocabulário é aquelas palavras específicas que você não conhece, tá? Vamos fazer assim: toda vez que você lê um parágrafo, não traduz ele completo, traduz algumas palavras. E aí, vê se você entende. Ah, entendi, não entendi ainda, traduz um pouco mais. Mas não traduz tudo, para estimular teu cérebro a pensar em inglês, tá bom? E os falsos cognatos são aquelas palavras que, quando você lê elas, parece muito uma palavra em português, mas não tem nada a ver. Por exemplo, fabric. Quando você lê fabric, você pensa: é fábrica? Não, mas fabric significa tecido. E fábrica, na verdade, é factory. Então, existem diversas palavras que você lê e você pensa que é, né, aquela palavra em português. Tipo, to pretend. Você pode pensar, pretender. Não, to pretend é fingir. Então, tome cuidado com as palavras específicas que tenha a grafia igual à grafia do português, tá? Tem um caderno também só para os falsos cognatos, porque eles são muito cobrados nas provas de vestibulares. As palavras com TH também caem muito nos vestibulares, sabe? Treinem muito. A questão do thought,
do true, do throughout. Então, pegue todas essas palavras e escreva elas, tá? E repita, escreva várias e várias vezes até você decorar quais são as palavras e o significado delas, tá bom? Para terminar, eu vou falar sobre redação. E redação é uma matéria que normalmente os alunos de escolas militares não costumam ir muito bem, porque o aluno de escola militar, ele gosta de exatas. E quando você trata de debates, de troca de informação, de dissertação, de análises de temas do cotidiano, ele está meio que por fora porque ele não tem muito tempo de ler jornal, normalmente ele não lê tantos livros e ele busca sempre melhorar aquela área que ele já é boa, que é exatas. E aí eu preciso que você vá atrás de criar um repertório de informações sobre o que está acontecendo no mundo, primeiro para você se atualizar e você ser um ser humano que consegue desenvolver uma conversa com qualquer pessoa. E segundo, porque você vai ser um engenheiro, ou então você vai ser um médico, ou então você vai ser um profissional que vai resolver problemas da sociedade. Como você vai resolver problemas da sociedade se você não consegue nem entender, nem interpretar os anseios das pessoas ao seu redor? Não viva no seu mundo de estudante que tem a sua casa, que tem os seus privilégios. Entenda o contexto das pessoas ao seu redor, porque você nasceu para agregar à sociedade. Ainda que você seja uma pessoa que tem um certo viés individualista, entenda que com a sua profissão você vai ter a oportunidade de agregar na vida de outras pessoas. E para isso você precisa ter uma noção do que está acontecendo do lado de fora do seu quarto. Tudo bem? Então como é que você vai estudar redação? Você vai estudar redação primeiro, lendo o seu edital e vendo qual é o estilo de texto que é cobrado. O estilo de texto cobrado no ITA é a dissertação argumentativa. Então você vai assistir aulas de dissertação argumentativa. Se você não faz cursinho, com certeza você vai achar no YouTube aulas ensinando a fazer dissertação argumentativa. E aí essas aulas eu quero que você aprenda o que é uma introdução de qualidade, como elaborar uma introdução, aprenda como escrever um parágrafo de desenvolvimento, aprenda como escrever um parágrafo de conclusão. Eu quero que você treine inícios de redação. Porque se você começa a redação com atualmente, é uma coisa assim muito batida. Então não quero que você comece com atualmente, nos dias de hoje. Não, procura inícios de redação que são interessantes. Tem diversos textos e aulas que ensinam você a fazer isso. Depois que você aprende a fazer uma dissertação argumentativa, você parte para a prática. E aí eu quero que você faça as dissertações e você entregue para um corretor, tá? Se você não tem um cursinho com corretor, contrata alguém que corrige redação. Com certeza você vai achar aí no Instagram alguém que oferece correção de redação por um precinho super baixo. Eu, no grupo, sempre jogava lá duas opções de professor. Um que é o Balt, que é um grande amigo meu, que para mim é um dos caras que mais entende de redação do país. E aí ele cobrava um certo preço porque ele é um cara que tinha um know-how muito grande, ele era líder do núcleo de redação de um cursinho, ele tem um próprio curso dele onde ele ensina a fazer redações e garante que você vai tirar um 920 no Enem ou mais. Então ele tinha um preço específico, mas aí tinha uma outra professora lá que ela estava no início do curso de letras, então ela cobrava um preço mais barato e aí você tem as duas opções, uma delas vai caber no seu orçamento. Eu fiz uma postagem essa semana onde eu falei, né, que uma pessoa que ela é limitada, ela sempre pensa, não tenho dinheiro para investir. E outra pessoa pensa, existe com certeza alguma coisa que eu possa fazer com o pouco dinheiro que eu tenho. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, tente pensar dessa forma, tudo bem? E aí, depois que você entregar a sua redação para esse corretor, o que você vai fazer é escrever atrás da sua redação os erros que você cometeu. Seja erros de sintaxe, semântica, erros de concordância, erros de morfologia, ortografia, e aí você vai escrever atrás e antes de fazer a próxima redação você vai corrigir, você vai analisar se você fez algum desses erros para que você não volte a repetir. Pode errar quantas vezes quiser, contanto que você não repita erros. Tente aproveitar o momento que você errou para que você não erre nunca mais. Imagina só se tu consegue chegar no final do ano no vestibular tendo corrigido todos os erros que tu cometeu desde janeiro.
com certeza tu vai tirar uma nota acima de 900 na sua prova. Uma coisa que eu fazia que me ajudava demais na hora de aprender redação era pesquisar redações nota 1000. Então eu digitava no Google e apareciam redações da FUVEST, da Unicamp, do Enem, de pessoas que tiraram nota 1000. E eu tentava analisar como esse cara começou o texto. O que tem nessa redação que fez ela valer 1000? Como que eu posso aplicar as coisas que essa pessoa fez para que eu tire uma redação com a nota alta também? Então se inspire em textos nota 1000. Por que não pegar aquele texto nota 1000, ver a proposta de redação que ele fez e tentar fazer também? E depois você compara o seu texto com o dele e você tenta absorver algumas coisas. Não tem problema você até copiar algumas frases específicas daquele texto para que você aprenda a manipular as palavras da língua portuguesa com maestria. Então enriqueça o seu vocabulário, se inspire nessas redações e com certeza você vai conseguir melhorar. A última dica é que você tenha um caderno de repertório. E nesse caderno de repertório, todos os domingos você vai anotar os principais acontecimentos da semana a nível mundial e a nível de Brasil. E aí você pode escrever um pequeno parágrafo dando a sua interpretação, a sua análise daquele acontecimento, para que no final do ano você tenha um repertório e possa citar coisas que você viu, coisas que você aprendeu. Quando você aprender pelo menos a teoria básica, você vai começar a fazer uma redação por semana. Mas quando você já estiver fazendo redações com a nota aceitável, acima de 6 pelo menos, eu quero que você comece a fazer 2 redações por semana. A primeira redação vai ser uma redação que vai ser com o objetivo de você enriquecer seu repertório. Então você vai ler a proposta de redação, você vai pesquisar sobre o assunto em reportagens, notícias, artigos científicos, procurar a opinião de grandes pensadores, vai fazer um repertório para você poder completar ali, fazer uma redação bem completa sobre aquele assunto. E aí pode fazer a redação sem limite de tempo, porque o objetivo é enriquecer o repertório. A segunda redação da semana já vai ser uma redação onde você tem um tempo cronometrado e você não vai poder pesquisar, que já é para simular as condições do vestibular. Como que você iria se sair em uma redação que você não conhece o tema? Você ia ter que dar um jeito de escrever sobre ela e tirar a nota mínima para passar. Então, te aconselho a fazer esse exercício. Te espero na próxima aula para a gente falar sobre mais técnicas de estudo. Valeu!